Oi pessoal, tudo bom? Aqui é Cat e no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre o livro O Inquisidor, da Catherine Jinks. O Inquisidor é um romance histórico que se passa na Idade Média, na França, no ano de 1318, e que vai ter como protagonista um padre chamado Padre Bernard. O livro foi publicado aqui no Brasil pela editora Contexto, através do selo Marco Polo deles, que é um selo especializado em romance histórico, e esse exemplar aqui eu recebi como cortesia da editora, e fiquei, claro, muitíssimo feliz, porque eu nem gosto de romance histórico, não é mesmo? Não, imagina. Então, esse romance histórico ele vai ter como pano de fundo a questão da Inquisição, ele vai ter como protagonista padres inquisidores, e o padre Bernard, que é o protagonista que está contando a história em primeira pessoa, ele está escrevendo uma carta para o seu superior, e nessa carta ele vai contar uma coisa que aconteceu no priorado onde ele trabalha alguns meses antes. O padre Bernard vai começar contando então que nessa região, em Lazette, existiam algumas denúncias de que o tribunal inquisitorial ele havia sido corrupto, ele tinha recebido dinheiro para livrar algumas pessoas do julgamento. Então, um outro padre é enviado para esse lugar para rever esses processos, reabri-los e tentar descobrir a verdade. Obviamente, quando o padre Agostinho começa a mexer nesse vespeiro e reabrir esses processos, ele começa também a incomodar algumas pessoas. E não é muita surpresa quando 3 meses depois dele ter chegado a Lazette, ele é assassinado. Ele é morto e o corpo dele é esquartejado. O padre Bernard, que está nos contando a história, ele vai falar então de como isso foi um choque para as pessoas ao redor, como a comunidade não sabia muito bem como reagir, e ele pega para si a responsabilidade de investigar esse assassinato. Então ele meio que vira um Sherlock Holmes ali do Tribunal da Inquisição, e ele começa a fazer perguntas e buscar pistas, vestígios para tentar descobrir quem matou o padre Agostinho. Como o padre Agostinho, que era a pessoa que tinha vindo para Lazette para reabrir os processos, foi assassinada, o Tribunal Geral da Inquisição envia um outro padre para cobrir a falta dele. E esse novo padre, quando ele chega, ele é um pouco diferente do padre Bernard, que é o nosso narrador, e também do padre Agostinho, porque ele é um inquisidor daqueles muito fanáticos. Ele vê bruxaria em tudo, ele vê o demônio em tudo, e ele começa a tornar a vida daquele povoado, que já não era lá muito fácil, um pouquinho pior, porque ele realmente vê o demônio em qualquer coisinha, em qualquer pedrinha, e isso começa a tornar a situação toda bastante insustentável. A partir daí a gente tem um certo embate entre o padre Bernard, que é um padre com uma cabeça mais aberta para as situações, e esse novo padre que, ao contrário dele, acredita que a única solução para qualquer tipo de coisa é queimar as pessoas numa fogueira. Em relação ao romance histórico, dá pra você perceber quando você vai lendo o livro que a autora fez uma pesquisa muito intensa e bem extensa sobre o assunto. Ela sabe muita coisa sobre o período, ainda mais sobre esse mundo da Inquisição, dá pra ver que ela pesquisou bastante sobre isso. Ela oferece no livro um olhar interno sobre os tribunais de Inquisição. A gente vai ter como uma investigação começava, como eram as denúncias, como os padres recebiam as denúncias, o que era feito. E ela também vai mostrar que dentro do mesmo tribunal existiam formas diferentes de ver as coisas. A gente tem o padre Bernard, que é o narrador, que ele é um padre com essa cabeça mais aberta para as coisas e que ele realmente acredita em perdão. Não é porque essa pessoa ser condenada à morte, se ela se arrependeu e se ela quer pagar isso de outra forma. E ao mesmo tempo você tem esse novo padre que é totalmente contrário a poupar as pessoas e que ele realmente acredita que a única maneira de você expurgar os hereges é colocando eles no fogo. Obviamente, hoje, né, a gente lendo o livro, a gente sabe que nenhum dos dois estava correto. Nem o padre Bernard, que é de certa forma bastante misericordioso, né, porque a gente não deve julgar alguém que não acredita em algo que eu acredito, mas a gente tem que ter a consciência quando está lendo o livro que o livro se passa na Idade Média, durante a Inquisição, e o narrador é um padre da Inquisição. Então a gente tem que entrar nesse mundo e tentar compreender um pouquinho a cabeça dele. Também gostei muito do padre Bernard, né, em si. Ele é um personagem muito cativante, ele é um personagem que ele fala muito o que ele pensa bastante, na verdade, sobre as coisas, e ele tem uma opinião própria e isso incomoda um pouco os colegas dele. Ele tá sempre recebendo algum tipo de punição, né, ele tem que rezar sei lá quantas coisas, porque ele tá sempre falando mais do que ele devia, e ele é um personagem bem cativante, assim, do início até o fim, e você realmente torce para que ele consiga vencer o outro padre, porque ele tem uma forma de se expressar que é interessante e que a gente se identifica com ela. A minha única ressalva em relação a esse livro é que em alguns momentos eu tive que dar uma parada na leitura, porque a leitura é bastante densa, né? É a narrativa de um padre durante a Idade Média, então tem muita citação a santo, tem muita citação
ao trabalho que ele faz ali dentro da comunidade. Então é uma narrativa que de vez em quando ela dá uma diminuída no ritmo e você acaba cansando um pouco. Então eu fiz várias pausas enquanto eu estava lendo, eu não li ele de uma vez só, eu intercalei a leitura dele com outros livros. Eu acho que essa foi realmente a minha única ressalva em relação à história, que é a questão do ritmo, que ele não se mantém gradual durante toda a narrativa. Então é isso, pessoal, essa foi a minha opinião sobre o livro O Inquisidor, da Catherine Jinks. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E claro, se vocês gostaram, se inscrevam no canal aqui embaixo. Beijos e a gente se vê no próximo vídeo. Esse exemplar... Ele começa informando a esse superior que alguns meses antes... Ele começa informando a esse superior que existiam denúncias de possível... E não é muito... Meu Deus. Ok, chega.